Mensagem de Deus para o seu coração. Salmo de número 116. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: Ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda aos simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. Volta, minha alma, a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor, na terra dos viventes. Cri, por isso falei, estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentira. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o seu povo. Queridos, estou lendo aqui parte do Salmo de número 116, que fala sobre amor, sobre gratidão para com Deus pela salvação que Ele proporcionou. E é muito interessante porque o salmista já inicia dizendo: amo ao Senhor. Então, ele amava a Deus. Ele priorizava Deus na sua vida. Ele tinha esse amor pelo Senhor Deus. Aí ele diz: porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Quem sabe, amigo, amiga, querido e querido ouvinte, esse ano para você, para todos nós, né, de certa forma, teve batalha para todo mundo, mas muita gente teve muitas vitórias, mesmo diante de uma situação implantada no mundo nesse ano 2020. Porque a pessoa não ficou olhando apenas ao problema, mas ele foi em busca de uma solução. Ele foi em busca de uma outra alternativa e não ficou se lamentando e se culpando que a vida não foi boa ou não conseguiu êxito por causa do problema tal e tal e tal. Não. Quando nós enfrentamos uma situação difícil, em qualquer área da vida, se a gente não tomar uma atitude certa, a gente vai morrer junto com o problema. Talvez não é uma morte física, mas talvez uma morte, às vezes espiritual, às vezes uma morte de propósito, às vezes o desafio é tão grande que você acha: por que eu estou vivo? Por que eu nasci? Será que é só para isso, para sofrer? Então começa a gerar questionamentos. Isso não é errado em termos quando você chega numa situação em que você fala: puxa vida, se eu cheguei até aqui, por que eu estou assim? Às vezes você começa a avaliar só o que não deu certo. Esse é um problema sério, porque quando você só vê o que não deu certo, você esquece daquilo que já deu certo. E se você chegou onde chegou, se conseguimos chegar onde nós chegamos até o momento, foi graças a Deus que nos deu vida. Graças a Deus, por mais que todo mundo enfrentou lutas, desafios, mas cada pessoa tem uma realidade. Mesmo aqueles que confessam ou professam a sua fé em Jesus, existem várias pessoas que professam, milhões de pessoas que declaram sua fé em Jesus, mas muitos neste ano
né, desistiram às vezes até da fé, sucumbiram, não perseveraram. Quantos achavam, será que Deus me abandonou? Será que Deus esqueceu de mim? O que eu fiz para merecer isso? E geralmente, quando a pessoa está enfrentando esses dilemas da vida, ela começa então a fazer os seus questionamentos. Mas eu quero dizer para você uma coisa, que quando você invoca a Deus, como o salmista fez aqui, quando ele clama a Deus pelo amor que ele tinha por Deus, não simplesmente por aquilo que Deus poderia dar a ele, mas ele diz assim, porque Deus, ele inclinou para mim os seus ouvidos, e o salmista diz, invocá-lo-ei enquanto viver. Então, enquanto vivermos, devemos clamar a Deus, suplicar, não apenas pedir bênçãos, pedir uma cura divina, que também faz parte, pedir uma bênção financeira, que também faz parte, mas, acima de tudo, nós temos comunhão com o nosso querido Deus. Nós temos uma vida de comunhão, caminhando com Deus dia a dia, não parando, não desistindo, porque a Bíblia fala que nesses tempos que estamos vivendo, isso já acontecia lá na época, os apóstolos, o apóstolo Paulo e outros alertavam sobre o tempo do fim, e naquela época já existiam esses problemas, e agora muito mais. Existe alguns se esfriando na fé, alguns começam a tomar caminhos errados, outras alternativas, que não é de Deus necessariamente. E interessante que no verso 3 o salmista diz, cordéis da morte me cercaram. Então a gente sabe que a questão da morte, né? Todo mundo, eu também, todas as famílias, certamente que está me ouvindo agora, todos tiveram perdas. Não digo às vezes esse ano, alguns sim, outros não. Mas muitos perderam todos os anos, infelizmente existe isso. Agora, nós temos que clamar juntos, e vamos fazer isso no final dessa reflexão, um clamor ao nosso Deus, para nós repreendermos o espírito da morte. Por quê? Porque o mundo espiritual, ele também tem as suas regras. Você já ouviu dizer, eu acredito que sim, você que nos acompanha aqui, mas eu vou ler aqui de novo, no livro de Provérbios, capítulo 18, o verso 21, diz, a primeira parte, a morte e a vida estão no poder da língua. Guarde essa frase que está em Provérbios 18, verso 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Quer dizer, daquilo que você fala pode gerar vida para você e para quem ouve. Ou pode gerar uma morte para você que fala e para quem ouve. Depende o que você fala. Você já ouviu, talvez você já falou, eu também, às vezes uma hora ou outra eu devo ter falado também, você já ouviu aquela frase, a pessoa diz assim, fala baixinho, porque as paredes têm ouvidos, elas escutam. Você já ouviu isso certamente, né? Então, na realidade, o que acontece? Tudo que a gente fala, que a gente propaga, ela tem repercussão. Já viu aquela outra frase que diz assim, toda ação tem uma reação. Então, se da sua boca só sai palavras negativas, o próprio clima, a atmosfera à sua volta pode mudar. Então, por isso que, quando você está nos ouvindo aqui nessas manhãs, e você está recebendo a essência do que Deus está falando aqui, que é o poder de Deus, a palavra, né? de inspirativa, inspirada, gera uma atmosfera de fé. Por que você sempre está ouvindo aqui, eu fui curado disso na hora da oração, fui curado. Por quê? Porque houve uma atmosfera de fé. A pessoa creu, a pessoa acreditou. Né? Alguns, não, muitos, né? Às vezes enviam WhatsApp, é que a gente não lê tudo aqui, porque senão fica muito extenso para ler tudo, mas muitos ouvintes dizem, olha,
essa programação Agindo Deus tem sido um culto no meu lar. Sempre sempre ouvia isso. E esse ano muito mais, né? Então muitas pessoas fazendo não é um culto presencial, mas à distância a gente ministra a oração, ministra uma palavra, né? E a gente também ora, quer dizer, então a pessoa se sente que ela está também mesmo à distância cultuando a Deus e recebendo o poder de Deus nessas manhãs. E é verdade, então existe sim uma atmosfera de fé. O que eu quero dizer com isso? Que esse ano, devido a esse vírus, que começou lá na China e depois veio espalhando para o mundo todo, e o que acontece? E a mídia, de modo geral, televisão, internet, rádio, enfim, tudo isso que você considera como mídia que divulga, que maciçamente, depois que entrou isso, eles só foram falando disso. Você vai assistir um jornal, só fala disso. Isso no começo, no meio e até agora continua. Tá? Se você assiste um jornal de manhã, eu não tenho esse hábito, eu não gosto. Isso é uma questão pessoal, né? Cada um tem os seus gostos, né? Então a pessoa, ele vê um relatório agora de manhã que já falou antes de noite. Entendeu? Então, ou seja, então as pessoas vão ouvindo essas coisas e evidentemente que existe, né? Infelizmente, muitos morreram por causa disso. Embora a gente saiba que morreu muito mais gente com outras doenças, só que eles não falam, né? Eles só falam do Covid. Essa é a verdade. Não que não morreu, claro, isso infelizmente existe. Então o que acontece? Aí se ficar só falando daquilo, o que acontece? Gera o que? Um clima de morte. Que pode acontecer que esse espírito de morte, então, ele pensa, pô, todo mundo está falando de morte, então eu estou nessa. Então, no mundo espiritual, existe sim. Isso é na área da batalha espiritual. É um assunto assim, não digo que é complexo, mas também não é assim. Eu sempre busquei trazer uma linguagem simples, que todo mundo possa entender, mas eu sei que quem vai fazer você entender o que você precisa entender, não sou eu, não são as minhas palavras, mas é o Espírito Santo de Deus, eu sei disso. Agora, é importante você entender. Se você entrar nessa aí, então é uma coisa que pode te contaminar. Então fica um clima negativo, um clima triste. Claro que, eu não estou falando de perda, claro que eu já perdi pessoas da minha família. Esse ano não teve, mas teve o meu sogro, por exemplo, pai da minha esposa, pastor Eva. Ele faleceu em junho, não foi por causa de Covid, foi por outros problemas. Nem todo mundo que morreu foi por causa de Covid, né? Mas teve uns que foram. Então, eu não estou falando contra, só estou dizendo que se nós não tomarmos uma postura e não se cuidarmos, esse espírito de morte ele vai rondar a sua casa. Se ele pegar uma brecha aí. Nós cremos que Deus tem poder de cessar qualquer tragédia, vinda de onde for que ela veio. Está entendendo? Então nós temos que entender isso. E o salmista, ele diz bem nesse salmo aqui, ele diz assim, cordéis da morte me cercaram. Em outra Bíblia aqui, diz assim, as cordas da morte me envolveram. As angústias do inferno apoderou de mim. Olha só, angústia do inferno. Então esse negócio aí que está acontecendo, não é? É uma coisa maligna. Alguém diz assim, mas Deus não está permitindo? Então, ele pode permitir, mas não quer dizer que foi ele que fabricou, necessariamente. Né? Então é uma questão assim, questão de fé, uma questão de entender a coisa. Né? Por exemplo, tem gente que fala assim, mas quando o povo de Israel estava no Egito, lá, né? Deus enviou as 10 pragas. Então, mas lá era uma outra realidade. Né? Justamente o faraó ficava amolecia o coração, e a Bíblia diz que Deus amolecia e endurecia. Aí é uma questão de Deus, aí é com Deus. Tá entendendo? Agora, porque se fosse assim, então eu não ia orar mais por cura divina. Nós, quem ora por cura divina, não ia orar. Então, se Deus mandou, por que eu vou orar? Para Deus tirar? Ele que mandou? Por que ele mandou? Então eu sei que essa área ela é meio delicada. Existe vários, aí não digo várias interpretações. Né? Eu prefiro ficar com a fé, eu prefiro ficar com a esperança, eu prefiro ficar com Jesus, eu prefiro acreditar em tudo isso que eu estou ensinando, porque está funcionando para a minha vida.
E eu acredito que é verdade, porque está na palavra. Né? Então, por exemplo, quando a pessoa fica doente, o que ela vai no médico, não é assim? E a gente precisa dos médicos. Às vezes é necessário uma cirurgia, às vezes é necessário um medicamento. Por isso que tem os profissionais da área da saúde para dar o remédio certo, pelo menos é o que a gente acredita. Né? Não é que eles vão acertar o máximo possível, dentro daquilo que eles estudaram. Não é? E que Deus ilumine e abençoe todos os médicos, médicas e todo o pessoal da área da saúde, que é um pessoal muito... Esse tempo está trabalhando muito mais, né? Está bem puxado mesmo, que Deus dê força a eles. E, aliás, Jesus tinha Lucas na Bíblia. Lucas era médico. Então, o apóstolo Paulo tinha uma equipe, ele tinha um médico. Você vê, então isso está na Bíblia já, né? Mas a ênfase aqui, queridos, é para nós orarmos e que você não venha deixar que esse clima de morte, esse clima, porque existe sim por trás, né? Existe por trás dessa cortina, desse problema, existe sim forças do mal, né? Usando pessoas poderosíssimas do mundo, grandes organizações, não vou dar nome aqui, que por trás existe uma manipulação maligna, justamente para a implantação de um governo humano aqui, que é chamado do anticristo. Então, todo esse desenrolar do mundo, existe fatores espirituais. Agora, não é porque existe isso que, está na Bíblia, então tem que aceitar. Não, não é assim. Eu tenho que tomar atitude, eu tenho que reagir. Eu tenho que crer no Senhor Jesus. Eu tenho que orar. Eu tenho que vigiar. Né? Jesus diz, vigiai e orai. Nós temos que repreender este mal. Você tem que orar na sua casa. Você está me ouvindo na sua casa ou no trabalho? Então você tem que fazer da sua casa, da sua habitação física aí, seja uma casa, um sobrado, um apartamento, ou mora no sítio, na fazenda, onde você mora. Esse lugar que você mora, que você dorme aí, que você come, bebe, dorme, mora. Essa residência, onde você, é a tua casa, seja tua, seja alugada, mas você mora aí. Então, esse lugar aí é o lugar que deve reinar essa segurança que eu estou falando. Essa paz que vem de Jesus tem que reinar dentro de você e aí é onde você mora. Então consagre a sua casa, o seu lar, sua família, aqueles que moram debaixo do mesmo teto com você. Que nesse cantinho que você mora aí, seja um cantinho de alegria, independente do seu padrão, né, da construção, mas ser feliz aí. Então, peça a Deus, Deus proteja a minha vida, proteja a nossa casa, nos livra desse espírito de morte, porque esse é um assunto assim, como eu já disse, né? Vou repetir aqui, acho que é a terceira vez. Ele é um assunto muito, muito amplo. Então você tem que buscar em Deus, se encher de Deus. Ontem nós falamos sobre encher do Espírito, se encher do Espírito Santo. Então para você se encher do Espírito Santo, o primeiro passo você tem que se entregar a Cristo. Porque o Espírito Santo, o papel dele é convencer o pecador a se entregar a Cristo, a confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Por isso nós pregamos a salvação, que é o principal, a salvação da alma da pessoa. A pessoa vir a se entregar ao Senhor Jesus. Então, quando você se entrega a Cristo e ora e busca a Deus, você vai se enchendo do Espírito Santo. Quando você entrega a tua vida para Jesus, o Espírito Santo passa a habitar dentro de você. E daí que vem a questão de se encher do Espírito, a questão de diariamente você vai se abastecendo de Deus. Vai fortalecendo a sua fé através da palavra de Deus. E você vai crescendo. Você vai se desenvolvendo a sua musculatura espiritual. Para você se fortalecer no Senhor. Então, o salmista estava dizendo, olha, cordas de morte me cercaram. Você está compreendendo? Você vê quando algumas televisões mostravam reportagem de mortes, eles faziam questão de mostrar um cemitério cheio de cova, né? Aí você vê aquele negócio e ficava desesperado. E a gente sabe que parte daquilo foi uma mentira, foi pregado uma mentira. E quem vê uma imagem, quando você vê uma imagem, aquele fica impactante. Você viu? Você está vendo ali. Aí imagine você ver aquilo de manhã, no Jornal do Meio-Dia, no Jornal da Tarde, no Jornal da Noite. E daí? Você está entendendo? Então, muito cuidado
Eu tenho feito esse alerta há muito tempo já, e esse ano muito mais. Muito cuidado, então, com aquilo que você vê e ouve. Que são as duas formas de você reconhecer algo, através da visão, de enxergar algo, e até mesmo de ouvir. Ouvir. Então, é muito interessante. Me vem à cabeça agora uma pequena ilustração. Não sei se eu vou contar exatamente como é, mas conta-se uma historinha que tinha 2 sapos pulando, apurados ali. E eu sei que muitos gritavam ali, que eles iam morrer, ele ia morrer. E um de fato morreu. Parece que aquela água estava esquentando demais. E um bichinho desse aqui, na água quente, realmente é complicado, né? Mas, e um morreu realmente. E teve um outro que não morreu, porque ele pulava. E ele conseguiu saltar e saiu daquela situação e viveu. Mas ele não morreu. Aí foram descobrir por que um morreu e o outro não morreu. É que o que não morreu era surdo. Então ele não ouvia o grito dos outros, dizendo que ele ia morrer, que ele não acreditou naquilo. Ele reagiu. E o outro ouviu que ele ia morrer, ele acreditou. Então isso tem muito a ver, uma pequena ilustração, não sei se eu contei exatamente como é que eu vi, mas dá para ilustrar isso aqui, a vida da gente. Às vezes a pessoa fala, você não vai vencer, e você acredita que você não vai vencer, e você não vai vencer mesmo, porque você acreditou naquilo ali. Agora, se você acreditar, não, eu vou vencer, Deus vai me dar força, eu vou vencer essa fase, eu vou superar, aliás, se eu cheguei até aqui, foi graças a Deus, cheguei aqui, como diz uma música de uma cantora gospel, né? Sobrevivi, né? Quantos de nós sobrevivemos, conseguimos chegar, graças a Deus, né? Então é isso. Então, você vai ter uma vida boa dependendo daquilo que você reage diante das informações que você tem, não é? E hoje, com as mídias sociais, as redes sociais, hoje todo mundo pode falar o que quiser, não é verdade? Todo mundo pode escrever o que quer, pode falar, e depois cada um assume as consequências do que escreveu, do que postou, evidentemente, né? Mas a pessoa é livre, né? Tem um lado bom disso aí, né? Porém, é muito delicado quando você fala sem pensar, escreve sem analisar. E o pior é aqueles que fazem um Ctrl-C, Ctrl-V de algo que ele nem entendeu e passa para frente. É isso que gera as mentiras, os enganos, as fake news que eles falam tanto, né? Então, meu querido e minha querida ouvinte, espero que você esteja entendendo o raciocínio aqui, mas a ênfase é o seguinte: vamos invocar Deus. Vamos clamar ao Senhor Todo-Poderoso. Vamos clamar. Por quê? Tem coisa boa para nossas vidas ainda nesse plano terreno. Por mais que esteja difícil, mas Deus está conosco. Deus vai nos dar graça para superar, para vencer. Jesus prometeu uma nova Canaã, um novo céu, nova terra. Mas quem vai entrar lá? Aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro, no sangue de Jesus. Então você, amigo, amiga, que me ouve agora, se você não tem essa certeza dessa salvação, se você não tem certeza do amanhã, do futuro, pós a sua partida dessa para outra, entregue-se a Cristo, que eu te garanto que se você se entregar hoje, Ele vai começar uma grande obra na sua vida. E essas coisas espirituais a gente não entende com o raciocínio lógico, humano, intelectual. Você não entende essas coisas num banco de faculdade, num banco de, até mesmo numa faculdade de teologia. Você não entende. São coisas espirituais. A letra não é suficiente. A letra mata, o espírito vivifica. É importante termos os conhecimentos, mas temos, acima de tudo, a revelação espiritual desse conhecimento para a gente entender o que Deus quer com a gente ainda nessa terra. Nosso Deus é um Deus de planos, propósitos. Ele sempre quer o melhor para mim e para você. Agora, pelo fato dele querer o melhor para mim e para você, alguém pode até pensar, mas minha vida foi muito ruim esse ano. Então, mas tem que ver o que você fez também, né? Porque tem gente que pensa que Deus vai abençoar em todas as áreas e ele pode pintar e bordar, fazer o que bem entende da cabeça. Claro que não é assim. O reino de Deus tem regras. O reino de Deus tem normas. E hoje em dia a gente vê uma parte da população mundial que não quer regras, não quer normas. Eles querem fazer o que bem entende. Por isso que o mundo está mal, né?
Mas quando a pessoa se volta para Deus, quando a pessoa se conscientiza, não, eu preciso realmente de Jesus na minha vida, eu quero coisa nova. Quantas pessoas estão aí procurando, vai num lugar aqui, vai ali, eles querem uma solução, as pessoas estão querendo algo, existe muita gente querendo Deus, mas às vezes busca em caminhos errados, né? Busca em portas erradas. Então, meu querido e minha querida, o salmista está nos dizendo o seguinte, olha, cordas de morte cercaram ele, angústias do inferno se apoderou dele. Ele diz assim, encontrei aperto, encontrei tristeza. Então, ele estava em um momento difícil, mas daí ele diz assim, então invoquei o nome do Senhor, dizendo, ó Senhor, livra a minha alma. Então ele clamou e ele obteve vitória. Agora, se ele abraçasse a morte ali, se ele falasse, todo mundo está morrendo, acho que eu também vou morrer. Eu estou angustiado, eu já estou preso nisso aqui, então já que eu estou preso nisso, eu vou aceitar. Quantos até que conhecem, pelo menos, caminho com Jesus, muitos dizem assim, eu estou passando por esse problema, não é assim mesmo. Jesus falou que eu vou ter esses problemas mesmo. Claro que ele explicou que teríamos dificuldades, lutas, mas não que a gente ia morrer nisso. Ele falou que ele ia nos dar força, nos dar graça. Então não é porque tem pessoas que ela aceita fácil os problemas. Isso aqui tem que ser mesmo, é assim mesmo, todo mundo tem que sofrer. Essa é minha cruz, né? Esse é meu karma. Conversa fiada, em nome de Jesus. Que karma, nada. Que cruz. A maior cruz que eu tenho que carregar é o Edson Nogueira do Nascimento. A maior cruz que você tem que carregar é você mesmo. Você é uma cruz para você mesmo. Eu sou a minha cruz. Está entendendo? Porque nós precisamos da graça de Deus. Nós precisamos se voltar para Deus. Se Deus está permitindo essas restrições, esse distanciamento, não estou falando que é Deus que está fazendo isso, estou dizendo que às vezes ele pode permitir uma situação, às vezes para trabalhar na própria população mundial, inclusive nos filhos e filhas de Deus, aqueles que professam a fé em Jesus. Não é? Mas como você vai sair dessa? Vai depender das suas atitudes. Vai depender como você vai reagir daqui para frente. Então Deus vai te dar graça, vai te dar força, vai te dar livramento, mas busque invocar Deus, mas invocar de verdade. Clamar a Deus, se consagre a Deus, ore mais, não é? Se você for viajar, se você vai sair da sua casa para ir para outra cidade, visitar um parente, por mais que está tendo todas essas restrições, né? Em alguns lugares, em alguns países ou aqui no Brasil, dependendo da cidade, está tendo algumas restrições. As restrições continuam, porém, a gente vai viajar para cá, para lá, e as autoridades sempre dando instrução para cuidar disso, cuidar daquilo. E eu digo para vocês, preste bem atenção no que eu vou falar. Você deve cuidar disso que eles falam, a questão da saúde. Mas, acima de tudo, cuide da sua vida espiritual. Cuide. Vai viajar? Ora primeiro antes de sair. Peça a proteção divina. Peça para Deus colocar um anjo para cuidar da sua vida, da sua família. Se você vai de carro, Deus proteja o nosso carro. Proteja os carros da frente, de trás, na rodovia onde você vai. Então, nós estamos vivendo um tempo de batalha. As forças ocultas, malignas, diabólicas, estão sendo acionadas todo dia. As trevas. Não estou aqui trazendo uma mensagem de medo, não é para você ficar com medo. É para alertar que o mundo espiritual é tão real quanto você está vendo essa pessoa que está do teu lado aí. Existe a realidade espiritual. Seres malignos, diabólicos, enviados do inferno por Satanás, justamente para botar uma desordem no mundo, colocando confusão nas famílias. Ore também repreendendo, porque existe um espírito de confusão, existe um espírito de morte, existe um espírito de briga. Por exemplo, às vezes chega nesse tempo do Natal, de festa de final de ano, mesmo que esse ano vai ser diferente, mas não vai deixar de ter uma festinha familiar, coisa desse tipo. Mas quantas famílias se reuniam para ser um momento de alegria,
para ser um momento de confraternização. Alguns gostam de trocar os seus presentes entre famílias e amigos. Tudo bem, é bacana, é legal. Mas quantos depois ali do almoço, talvez enchia a cara de alguma bebida alcoólica, se alterava, brigava, trazia tragédia, morte. Então existe um espírito maligno que ele vai tentar atuar nesses lugares. Não é porque tem uma restrição, não é porque está tendo uma restrição, um distanciamento, que para o espírito não tem distanciamento, ele atua do jeito que ele quiser. Aonde ele tiver legalidade, ele vai atuar. É aqui que está o detalhe, aqui que está um entendimento. Aonde ele é invocado, ele vai se manifestar ali, o mal. Aonde está tendo legalidade para ele atuar, ele vai atuar. Se tem um ambiente de prostituição, ele vai atuar naquela área da prostituição. Se tem um ambiente de mentira, de corrupção, ele vai atuar naquele ambiente de mentira e de corrupção. Não é? Se tem um ambiente de traição, de traição entre casais, entre famílias, de traição, haverá um espírito ali para botar mais fogo, ou lenha na fogueira, vamos assim dizer. Então existe isso. Então certos redutos, o diabo tenta dominar. A Bíblia fala isso, que o mundo jaz no maligno. Então eu não estou aqui querendo, nessa semana do Natal, trazer uma palavra de medo, de você. Não é nesse sentido. Eu nunca preguei mensagens para colocar medo nas pessoas, de forma alguma. Mas é necessário falar também isso, porque o mundo mudou, as coisas estão diferentes, o Natal vai ser diferente, o final de ano vai ser diferente, e daqui para frente, meu querido e minha querida, tudo vai ser diferente. Não se engane. Não pense que tudo voltará a mil maravilhas antes. Não vai. Pastor, o senhor está desanimado? Não. Claro que não. Se eu tivesse desanimado, eu não estava aqui falando para vocês. A minha missão, Deus me deu essa missão. Essa missão. De falar essas verdades. Eu sempre falei isso, só que às vezes a gente usa linguagem diferente, conforme o tempo é a mesma coisa, só com outra linguagem. Você está entendendo? E mesmo falando assim, tem gente que não acredita, então. Quem não acredita, beleza, toca a vida. Agora, quem acredita? Agora, eu vou ter medo disso? Não, pelo contrário. Jesus prometeu a sua presença na minha vida. Jesus prometeu destruir o mal. Por isso que eu tenho que estar ligado com Jesus. Não dar legalidade. Não dê legalidade. Tá certo? Não abra, não dê legalidade. Se você é de Deus, seja de Deus. Deus não quer dividir você. Ou você é 100% de Jesus, não tem esse negócio de 50% de Jesus e 50% de outro. Jesus não aceita concorrência. Jesus não aceita concorrência. Prestou atenção? Ou você é só de Jesus, ou de Jesus. Ou é ou não é. Esse negócio de meio termo, ou é ou não é. Tem que decidir. Jesus, ele prometeu que um dia ele voltará para buscar o seu povo. Então isso vai acontecer. Isso vai acontecer, não sabemos quando. Muitos já sucumbiram, muitos já foram. Tá? Alguns foram salvos, outros não. Aí não é a gente que vai julgar, mas enfim. Mas de uma forma ou de outra nós vamos. Nós não vamos ficar aqui para sempre na terra. Uma hora a gente também vai embora. Então você tem que entender isso. Nós estamos aqui de passagem. E vamos ter uma passagem gostosa, tranquila, mesmo diante das turbulências. O mar revolto, o mar da vida, né? Os problemas. Mas viva. Agora, para concluir, para a gente orar. Ame a Deus sobre todas as coisas. Busque amar a sua família. Seu marido, sua esposa, seus filhos. Porque a família ainda é a base. A família. Uma família saudável terá uma sociedade mais saudável. Terá um povo mais saudável. Então invoque a Deus. Para que esse ano seja um ano de esse final de ano seja um grande final de ano de colheita, de vidas sendo salvas por Jesus, sendo libertas. Libertas do pecado, libertas da mentira, libertas do vício, da bebida alcoólica e tantos outros, inclusive o vício da mentira, o vício da fofoca,
Tem tantas coisas, né? Jesus, ele fala aqui através, João, né? Em 1 João, ele diz sobre uma coisa muito forte aqui. 1 João capítulo 3, no verso 7 e 8, ele diz assim: Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Então esse amor aqui é o amor de Deus, não é o amor de marido e mulher, de pai para com filho. É um outro tipo de amor, mas é o amor ágape, o amor de Deus. Então, para você amar o próximo com esse amor de Deus, você precisa ter Deus. Não tem como eu amar com o amor de Deus se Deus não está em mim, se Jesus não está em mim. Espero que esta palavra tenha ajudado você em alguma coisa e vamos encerrar clamando a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te agradecer por mais um dia de vida. O Senhor está me dando vida para estar aqui, para levar essa palavra de fé, para levar esperança, para levar alegria, para levar palavras que talvez a de hoje parece até uma palavra para trazer medo, mas tu sabes que não é. É uma palavra justamente para alertar, para as pessoas terem os seus olhos espirituais abertos. Porque nós não estamos nessa terra aqui num parque de diversão. Não vivemos sempre numa vida de entretenimento. Existem as batalhas. Existem as lutas, os desafios. Ó Deus, neste momento especial de oração, nós queremos repreender esse espírito de tristeza que tem rondado essa família. Esse espírito de morte. Esse espírito de tristeza, de angústia, que o salmista diz que estava tendo, que ele estava sendo ali amarrado com cordas, amarrando, trazendo a ele angústia, tristeza, desespero, aperto. Mas quando ele invocou o Senhor deu livramento, porque tu és um Deus de misericórdia, tu és um Deus poderoso e piedoso. Então nós clamamos agora sobre nós e sobre todos que nos ouvem a tua graça, favor e misericórdia, sobre todos nós. Nos livra de todo mal, ó Pai, e toda artimanha maligna, tudo aquilo que está sendo orquestrado lá no inferno contra nós e contra aqueles que me ouvem agora, que todo mal seja bloqueado agora, em nome de Jesus. Cubra com o teu sangue, Jesus, a cada ouvinte, a cada família que está recebendo esta palavra de hoje, que está recebendo a oração da fé. Proteja com o teu sangue, proteja, Senhor, com os anjos, como diz o Salmo 91. O Senhor vai enviar anjos para nos dar proteção e livramento, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Como o Senhor diz que o Senhor vai nos livrar do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Que nenhuma peste, nenhuma praga vai chegar até nós. Assim seja, e nenhum mal sucederá. Em nome de Jesus, nós damos um decreto espiritual neste momento, onde chega esta palavra, a minha voz, chega ali o poder de Deus nessa casa, neste casal, nesta família, nossos jovens, adolescentes, crianças, o vovô, a vovó, e a todos os ouvintes de Curitiba, do Paraná, do Brasil e do mundo. Que a tua graça, Deus, o teu poder se manifeste, nos livra de todo mal, perdoa os nossos pecados, renova nossas forças e repreendemos a doença, o câncer, a AIDS, a leucemia, repreendemos a diabetes, repreendemos o coronavírus, repreendemos todo espírito de enfermidade e todo espírito de morte.
seja repreendido agora em nome de Jesus. Deus salva todos. Todos que ouvem agora, que me recebem através deste momento de fé, sejam salvos pelo Senhor Jesus, sejam libertos, curados e transformados pelo teu poder. Assim cremos e abençoamos este povo em nome de Jesus. Abençoa a vida econômica e financeira, com a bênção da saúde e da prosperidade. Abençoa também os colaboradores do nosso ministério. Todos que colaboraram ou que ainda vão colaborar ainda em 2020 com a sua oferta para manter esse projeto. Abençoa, prospera e multiplica. Assim oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Abençoa esta água, que após essa oração seja um remédio para nós. Assim seja. Amém. Você está ouvindo Agindo Deus, quem impedirá? Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Milhares de pessoas têm sido abençoadas através do programa Agindo Deus, quem impedirá? E hoje é o dia do seu milagre.